pessoas fofuras guitarrísticas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você não me conhece ainda, Gustavo Arturi, prazer. Vamos ser amiguinho lá na outra rede? Adiciona aí. Conversando com colegas aqui desse mundo guitarrístico, eu percebo que... Vamos começar pelo seguinte, eu sou velho, né? Com muito orgulho. Envelhecer é uma delícia, gente. Só melhora, tá? Caso você seja jovem, não te preocupa que vai passar, tá? E eu tenho um monte de amigo guitarrista da minha idade, ou mais, que é uma galera que ainda não sabe usar plugin, que é até contra, às vezes, tipo, não, eu gosto mesmo é de amplificador valvulado. Tá, eu também gosto. Não tenho nada contra amplificador valvulado, muito pelo contrário, eu adoro também. Mas, 2025, né, gente? A gente tem essa maravilha da tecnologia aqui que, se eu tivesse nascido antes de terem inventado isso daqui, a minha vida ia ter sido uma desgraça, viu? Tô falando do laptop, minha gente. Tô falando do laptop. Já não é de hoje. Eu diria que faz uns 20 anos quase que eu falo que você precisa aprender a tocar laptop. Porque é o seguinte, hoje em dia, todas as coisas que a gente tem no mundo real aqui, e vamos começar por aí, tá? O laptop é um mundo digital, é um mundo de simulação da realidade. Só que a realidade, ela é muito complicada, minha gente. A realidade, ela é muito cara, diga-se de passagem. Vamos começar pelo seguinte, se você quiser aprender a sonoridade de amplificadores clássicos, como que é o som de um Marshall Plexi, de um Deluxe Reverb da Fender? Qual que é o som de um Dumble? Não vai, né? Você não vai saber como que é o som de um Dumble, assim, na tua mão. É muito caro, é muito difícil, ainda mais para nós, coitados tupiniquins, né? Só que é o seguinte, já faz um tempo, não é de hoje. A gente tem simuladores no computador que, olha, eles não vão ter a experiência exata de estar na mesma sala com aquele amplificador tocando, mas eles vão te dar uma representação extremamente fiel do que eles fazem. Primeiro pelo seguinte, eu já falei isso em outros vídeos, mas caso você não saiba, quando você está sentado no teu quarto com um amplificador ligado, tocando guitarra, você não está ouvindo o som do teu amplificador. Você está ouvindo o som do teu amplificador também. Você está ouvindo como parte do timbre final o teu quarto, as reflexões do teu ambiente. Quando você vai gravar a tua guitarra ou quando você vai fazer um show e tal, a gente vai pegar o teu amplificador e vai fazer o quê? Vai colocar um microfone na frente dele. E aí você vai escutar só o som do alto-falante. Vamos supor que você está num estúdio. Você vai colocar o teu amplificador numa sala isolada, microfonado, né? Vai ter uns microfones na frente dele, e aí você vai para uma outra sala, que é a técnica, e aí você vai escutar o som da tua guitarra através dos monitores. Ou seja, os microfones estão captando o som do teu amplificador lá longe, você não está ouvindo mais as reflexões do teu amplificador no teu quarto. Os microfones estão captando fielmente o que o alto-falante está fazendo. E aí você vai escutar isso pelos monitores, né? Pelas caixas que você tem ali no estúdio. E tem muita gente que quando chega nesse momento se assusta, fica tipo, não, mas não é esse som que eu tava em casa. Sim, porque em casa você estava escutando o teu quarto, não o teu amplificador. Então, o que os simuladores fazem com extrema competência, inclusive hoje em dia tem vários simuladores que se você estiver fazendo um teste cego, se você não avisar o tocador se ele está tocando usando o plugin ou o amplificador de verdade, ele não vai saber dizer, tá? A Universal Audio já fez um vídeo sobre isso há uns anos atrás e deu o que falar, mas eu já tive a oportunidade de fazer isso também, porque há muitos anos atrás, quando começou esse papo de simulação e tudo mais, o som estava bem próximo, mas a sensação de tocar era muito diferente. Hoje em dia eles conseguiram chegar até na sensação, tá? Você pega uns simuladores aí da Universal Audio, pega os simuladores da Neural DSP, olha, a sensação na mão é a de você estar tocando o ampli que eles estão simulando ali no caso, né? Então não existe forma mais barata de você entender o que cada um desses amplificadores clássicos fazem do que usar os simuladores no teu laptop. Você vai aprender de forma prática o que esses amplificadores fazem, não o som deles no teu quarto, entendeu? Só que assim, o uso do laptop vai muito além do uso de simulação de amplificação, tá? Principalmente para os meus amigos e amigas guitarristas aí do outro lado. O uso do laptop hoje em dia, ele implica no conhecimento da construção de uma música. Vai muito além só de você tocar o teu instrumento. O laptop é o instrumento que te permite entender
entender qual que é o papel do teu instrumento em relação aos outros instrumentos. Então, quando eu digo que você tem que aprender a tocar laptop, eu não estou falando que você tem que aprender a usar simulação de amplificador e pronto. Não, eu realmente recomendo que você saiba usar uma DAW. O que é uma DAW? É uma Digital Audio Workstation. Chique, né? Tá, é um software de gravação. E aí existem muitos. Existem dezenas de softwares populares de gravação. Pro Tools, Logic, Cubase, Reaper, FL Studio, Live, enfim, a lista é longa. E o que esses softwares fazem? Eles simulam um estúdio para você. Então eles têm a aparência, normalmente, de uns faders, assim, como você teria numa mesa de som, por exemplo, e você tem, em forma de plugins, os periféricos que você usaria num estúdio. Há décadas atrás, se você fosse gravar alguma coisa no estúdio, você chegava lá, tinha um monte de microfone, tinha uma mesa de som e tinha um monte de periférico para você equalizar o som, para você comprimir o teu som. Você tinha efeitos de modulação, ambientações como delay, reverberação, tudo isso em forma de periférico, equipamentos físicos que você colocava na tua cadeia de sinal. Muitas vezes o reverb, inclusive, era feito de forma analógica também. Por exemplo, gravava o som da tua guitarra e aí depois tocava o som dessa tua guitarra numa sala enorme com um outro microfone dentro daquela sala para pegar a reverberação da sala. Aí isso voltava para a mesa de som e aí você escutava a tua guitarra com reverb. Mas veja bem, era um reverb de verdade, era um reverb de sala ou de hall. Não à toa, esses são os presets que você encontra hoje num pedal de reverb, por exemplo, né? Então você ter uma DAW nas tuas mãos é a melhor forma de você entender para que serve cada um desses componentes aí e por que isso é importante. Porque muitas vezes você está em casa sozinho, tocando o teu instrumento. Eu estou aqui falando de guitarra porque é o meu instrumento predileto, mas isso vale para qualquer outro instrumento, tá? Mas muitas vezes você está tocando o teu instrumento sozinho em casa, tá com uma guitarra, teu amplificador ali, enfim, e você tá tirando um som. Aí na hora que você vai gravar a tua música com a tua banda ou, enfim, com algum outro artista, muitas vezes você acaba tendo dificuldade na hora de gravar porque o som que você tinha no teu quarto, você não consegue reproduzir ele no estúdio. Por quê? Além disso que eu falei, de que você está acostumado a ouvir o ambiente e não o equipamento apenas, você não entendeu que no processo de gravação, o som é manipulado por vários equipamentos. Você equaliza. A equalização vai tirar ou colocar frequências. Por exemplo, a tendência de uma pessoa tocando guitarra sozinha é usar muito mais grave do que a guitarra precisa dentro de uma mixagem. É bem comum a pessoa ir gravar e na hora que ela escuta a guitarra sozinha, ela pensar, nossa, mas está muito magrinha essa guitarra aí. Sim, porque o grave que você está sentindo falta não é a guitarra que faz na música, é o bumbo, é o baixo, é a mão esquerda de um piano, de um teclado, não é a guitarra. Então você precisa aprender os conceitos de equalização, aonde é que o teu instrumento fica na mix. Tá, como é que faz para a guitarra ficar bem na frente, furar a mix além da equalização? Como é que faz para ela ficar com uma dinâmica legal na música? Compressão. Então você precisa aprender a usar compressor. Putz, mas agora tá muito na cara. Como é que eu dou uma amaciada no som? Ambiência. Você precisa aprender a usar reverb. Putz, eu queria dar uma espacialidade no meu som. Como é que faz? Precisa aprender a usar delay. Quem sabe modulação. E como é que você vai aprender a fazer isso tudo hoje em dia, né? No passado era muito difícil, porque você teria que ter experiência dentro de um estúdio físico. E isso custava um tempo que não era brinquedo. Hoje em dia você consegue simular tudo isso que eu tô falando usando um laptop e uma DAW. E aí é o seguinte, existem vários softwares, aliás, vários não, mas existem alguns softwares que você pode usar de forma gratuita, tá? O próprio Pro Tools, que é provavelmente a DAW mais famosa do mundo, a mais padronizada, vamos dizer assim, tem uma versão que é gratuita, tá? Chama Pro Tools Start, First, alguma coisa assim. E ele te oferece o básico, algumas tracks e alguns plugins. E é de graça. Só que tem um detalhe, não existe nada de graça nessa vida, né, meus amigos? Porque começa pelo seguinte, começa pelo laptop, né? Não é de graça, você precisa ter um laptop para poder experimentar essas coisas. Você só não está pagando pelo plugin, mas você precisa de um laptop. E aí vamos começar a falar do laptop então, porque é o seguinte, existem basicamente dois mundos quando se trata de computador. O mundo do PC e o mundo da Apple, né, do Mac. Eu já fui usuário de PC há muitos anos atrás e eu sofri tanto, mas é uma complicação
configuraçãozinha para fazer o negócio funcionar direito, tá? Você tem que instalar driver, você tem que mudar a configuração de som. Eu, sinceramente, não tenho paciência e nem conhecimento suficiente para fazer isso daí. Então, o que eu optei há muitos anos atrás foi, vou usar Mac. Não importa se é um MacBook, como eu estou usando aqui, ou se é um Mac Studio, que é aqueles menores, né? Ou se é um computador da Mac mesmo, um iMac, tem uma porrada de modelo, né? Não importa qual desses é. Eu estou falando da Apple, né? Qualquer um deles, eles têm uma interface muito amigável para você trabalhar com áudio, tá? Com vídeo também. Eu tenho alguns amigos que trabalham com vídeo. Bom, eu, de certa forma, trabalho com vídeo também, fazendo os vídeos aqui pro YouTube, e eu também prefiro usar o Mac, né? Mas para música, é assim, juro, é uma diferença absurda, tá? Eu sei que existe muita resistência entre os usuários de PC para usar a Apple, né? Para usar qualquer coisa da Apple. Eles acham que é tudo muito overpriced. E assim, vamos combinar. É verdade, é mesmo, é muito caro, né? Você comprar um iPhone hoje é uma... E você comprar um Mac também não é nada fácil, é caro pra caramba. Só que vocês estão pensando no preço do produto novo, né? E, gente, vocês não precisam ter um Mac novo para trabalhar em altíssima performance, tá? Vocês podem comprar um Mac usado com 5 anos de idade já e ele ainda vai estar batendo no teto de performance, sabe? Pelo menos para aplicações musicais, como eu tô falando aqui. E você não precisa saber mexer em software, você não precisa instalar driver, você não precisa entrar e mexer em configuração de sistema de som, que nem eu sei que tem que fazer em PC, né? Usando Windows, por exemplo. Não, o Mac é plug and play, tá? Você vai comprar uma plaquinha de som, que eu já vou falar disso também, vai ligar no teu computador e tá funcionando. Você vai baixar lá a versão gratuita da DAW que você quiser usar e vai instalar e vai dar 2 cliques e ela vai estar funcionando. Você não precisa configurar nada. E é por isso que eu gosto e é por isso que eu recomendo os produtos da Apple. Só por isso. Eu entendo que é caro, mas a facilidade é, assim, incomparável. E eu acho que quando você vai parar para fazer música, para se expressar, é para ser gostoso, é para ser divertido, não é para ser frustrante. Então, quanto menos você precisar pensar na parte de programação das coisas aqui, melhor, sabe? Sobra mais tempo para você mergulhar no que realmente importa, que é caçar o som, né? Então, assim, eu recomendaria, caso você já não seja usuário de Mac e esteja nessa busca de querer melhorar como músico, e quando eu falo isso, eu não tô querendo dizer profissionalmente não, tá? Se você joga futebol aí uma vez por semana com teus amigos, eu aposto que você também quer melhorar, você quer jogar cada vez melhor. E você não tá sonhando em ser escalado para jogar na seleção, não é isso. É a mesma coisa aqui que eu tô falando pra música, tá? Você pode ser um hobbyista, de repente você toca na igreja, toca no bar, ou toca só no teu quarto mesmo. Você quer melhorar, não quer? O próximo passo, na minha opinião, é você melhorar usando uma DAW. E aí, como eu falei, a minha recomendação seria você adquirir um Mac, tá? Compra um usado. Eu recomendaria você conseguir qualquer coisa a partir do sistema M1, tá? Que é o chip da Apple que foi lançado em 2020. Ou seja, você pode comprar um computador com 5 anos de idade. Você vai pagar mais barato num computador desse do que num PC, tá? E como eu falei, a diferença de performance é assim, não dá nem para comparar. Então vai lá, adquire o teu Mac usado mesmo, que a tua vida vai mudar para melhor nesse sentido aí. Aí você já viu, né? Não é de graça. Mas nada de graça nessa vida, como eu falei. Começa que você precisa de uma guitarra, a guitarra também não é de graça. Então como é que você vai ter um som de guitarra bom de graça? Não vai, né? Você precisa comprar a guitarra, começa aí. Tá, e que fique claro que se você é um contra a Apple, né? A tua religião não permite usar a Apple. Beleza, continua usando o PC. Provavelmente você não vai conseguir extrair toda a performance que a DAW te fornece, mas segue o baile. Quando você instala uma DAW, você tem ali o controle de latência, né? A latência é o tempo que demora para você tocar, o sistema processar o que você está fazendo e aí você escutar de volta. Esse tempo, esse trajeto do sinal, quanto demora para esse trajeto acontecer é o que a gente chama de latência. E um Mac consegue chegar num nível de latência que é similar ao de você ligar a tua guitarra direto no amplificador, por exemplo. Ou seja, você não sente latência, coisa que é bem comum acontecer às vezes quando você está usando o PC. Tá, conseguiu o laptop? Vamos pro próximo negócio que você precisa. Você precisa de uma placa de som. Não dá para ligar a tua guitarra direto no computador, ou o teu baixo, ou o teu microfone, seja lá o que for. Para você se comunicar com o teu computador, você precisa de uma placa de som. Aí tem muito mito, muita lenda sobre, né, essa é melhor que aquela e não sei o quê. Gente, hoje em dia, hoje em 2025, e isso com certeza só vai melhorar, todas elas fazem a mesma coisa com o mesmo nível
nível de qualidade, tá? Pelo menos no básico, que é o que você precisa. Você não precisa gravar as coisas que você vai fazer em casa numa taxa de amostragem de 96 kHz. Não, você só precisa de uma placa para se comunicar com a DAW que está dentro do teu computador. Então, sinceramente, vai lá e compra a mais baratinha que você puder comprar. Compra usada, tá? Tem algumas que são super baratas e excelentes. Vê se alguém compra no Paraguai para você. Uma Scarlett Solo da Focusrite, por exemplo, aquela vermelhinha. Eu adoro, eu tenho uma, eu uso. Compra um MacBook M1 de 2020 ou superior e compra uma Scarlett Solo da Focusrite e pronto, você está equipado com tudo que você precisa. Aliás, não, falta um negocinho, né? Onde é que você vai mandar esse som depois? Você precisa de umas caixinhas para se ouvir, né? As caixinhas tipo essa daqui, né? Um monitor de referência, como a gente fala. Também tem uns aí que são relativamente baratos no mercado. E se você não quiser investir essa grana toda, sinceramente, fones de ouvido, minha gente. Pega ali a saída de fone de ouvido da plaquinha, porque todas elas têm. Pega o fone de ouvido que você está acostumado a usar e usa ele. E ó, tá tudo certo também, tá? Mas enfim, você vê a hipocrisia disso tudo, né? O paradoxo disso tudo. Para você poder ter acesso a uma DAW de graça e plugins de graça, você tem que ter gasto um dinheirão para poder rodar essas coisas todas, né? Mas agora vamos falar da parte que sim é de graça, as DAWs e os plugins. Independente da DAW que você escolher usar, quando você baixar ela... Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu não tô falando aqui que eu acho que os piratas são gente boa, tá? Não acho isso. Mas vocês sabem que existe a cultura dos piratas na internet. Vocês sabem disso, né? E os piratas, eles conseguem o que vocês quiserem de graça, né? Tem uns sites aí que, assim, eu não recomendo, né, gente? Eu não recomendo que vocês façam isso, tá? Mas tem uns sites aí que vocês conseguem todo o software que você imaginar de graça, tá? De graça. É crime! É crime! Não façam isso porque é crime. Mas assim, só para alertar as pessoas que existe esse crime aí, para elas não fazerem, né? Tem uns sites aí que você pode pesquisar. E inclusive, assim, eu ouvi dizer que para pesquisar esse tipo de coisa, as pessoas usam um navegador tipo o Tor ou o Brave para não dar problema para eles, né? Para as pessoas que cometem esses crimes, né? Elas usam esses navegadores, ali elas pesquisam, né, o software que ela está buscando de graça e ela consegue chegar num site que tem esses softwares já craqueados. Você só faz o download, como eu falei, né, o Mac é tão fácil de usar que é só você fazer o download do arquivo, dá 2 cliques, ele se auto-instala, ele se auto-configura, ele sai funcionando, você nem precisa pensar. Ouvi dizer, tá? Não que eu tenha feito isso alguma vez na minha vida, porque é crime. Né? Então, assim, já sabemos que você não vai fazer isso, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai entrar no site da Avid, por exemplo, e vai baixar o Pro Tools na versão grátis que eu falei para vocês. Ou então, se você comprar um Mac, olha só que loucura, mais uma vantagem. O Mac, ele já vem com o GarageBand de graça instalado, que é um baita de um software de gravação legal pra caceta. Já vem no sistema operacional para você usar. Da hora, né? E aí, dentro desses softwares, a DAW que você escolher já vai te oferecer os plugins básicos como pacote de graça. Então, se você baixou aí o Pro Tools de graça, por exemplo, ele já tem os plugins nativos, tudo que você precisa para começar. Equalização, compressão, ambientação, modulação, tem tudo ali para você começar a usar. E que forma melhor para você aprender do que metendo a mão ali, abrindo o plugin e vendo o que ele faz no teu instrumento. É assim que a gente aprende, gente. Se você quiser entender melhor isso, eu tô filmando um vídeo. Essa semana eu filmei um vídeo, aliás, só que eu vou editar ele nos próximos dias, né? Lá para minha área de membros, tá? Então eu tenho uma área de membros aqui nesse canal. Se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre isso, o link tá na descrição. Clica ali, entra na comunidade, porque lá vai ter um vídeo ensinando também para que serve cada um desses plugins básicos, né? Como é que você usa equalização, compressão, modulação, ambiência de um jeito massa no teu instrumento, tá? Por enquanto, o importante é você saber então que você já vai ter todos esses efeitos de graça dentro da DAW. Aí é o seguinte, alguns deles já vêm, inclusive, com simuladores de amplificação, seja para guitarra ou para o baixo. Se você for vocalista, por exemplo, você vai precisar só de um microfone, né? E aí você vai usar os plugins para dar aquele tapa na tua voz. Meu ponto é que você não vai precisar de um simulador de amplificador. Agora, se você é guitarrista ou baixista, aí você vai precisar de um simulador de amplificador, né? E aí, como eu falei, alguns desses softwares já vão te oferecer pelo menos o básico de graça. Só que aí é o seguinte, caso não venha, ou caso o Aqui
tem de graça ali não te agrade, você tem uma série de outras companhias que fazem plugins, né, de simulação, e elas sempre estão oferecendo pelo menos um dos amplificadores delas de graça para você baixar. É só ficar atento, de novo, é facinho de entrar na internet e achar qual que é o simulador de amplificador grátis da vez, mas sempre vai ter vários, tá? Lembrando que também tem uns criminosos, né, que entram naqueles sites que eu falei e baixam qualquer um, né? Ouvi dizer. Mas falando de nós, que somos pessoas, como que é a palavra? Honestas, né? Tem um aqui que eu vou mostrar para vocês já, que é o da STL Tones. Essa companhia, né, STL Tones, ela tem um amplificador que eu gosto pra caramba, que eu acho que chama, cadê? Tá aqui? É o Emissary Ignite Amps. Ele te dá aqui o amplificador, tá vendo a cara dele? Olha que bonitão. E ele te dá o Impulse Response também. O que é o Impulse Response? Lembra que eu falei pra vocês que quando você vai gravar o som de um amplificador, você vai colocar uns microfones na frente dele e é esse som que você vai gravar? Então, o Impulse Response é a tecnologia que captura as qualidades sonoras de uma captação desse tipo. Então, quando você usa um Impulse Response como esse gratuito aqui da STL, você vai perceber que você tem ali as opções de microfone para você usar, inclusive. E cada um que você escolher ali vai te dar um som levemente diferente. E além de você poder escolher o microfone que você vai usar, você também pode escolher o posicionamento do microfone. E tudo isso vai alterar bastante o teu som de guitarra no final. Então, de novo, mais um motivo para você usar essas coisas aqui na simulação, porque, primeiro, você consegue resolver a tua vida só usando a simulação. Mas caso o teu objetivo seja usar a coisa real em algum momento num estúdio, você aprende como que faz aqui. E aí, a hora que você for gravar um negócio para valer, você já vai saber como se comportar. Putz, eu já sei que eu quero tal tipo de ampli, eu já sei que eu vou usar tal microfone e eu já sei que eu gosto do som dele mais no meio da caixa ou mais no meio do cone, do alto-falante. Você aprende isso tudo usando o simulador, sacou? E aí você já vai ter um baita som na tua mão, tá? Ó, quer ver? Vamos ver o som que eu tô aqui. Aliás, esse som que eu comecei tocando aqui pra vocês era usando justamente esse plugin, tá? Esse aqui, ó. Legal pra caramba, né? Enfim, um baita sonzão. Só que aí o que você tem que sacar também é que só assim, às vezes fica meio duro o som, porque como eu falei, quando você vai tocar guitarra, é normal você ouvir a ambiência. Então, uma forma de você deixar o teu som de guitarra mais parecido com o que você está acostumado é usar a ambiência, ou seja, você vai usar um reverb. Coloca um reverb nada muito exagerado, né? Na verdade, você tem que escolher, né? Você quer fingir que você está tocando dentro de uma igreja, ou dentro de um banheiro, ou dentro de um ginásio, ou no teu quarto. Isso já vai dizer qual que é o tipo de reverb que você quer ouvir, né? Se você imaginar que você quer tocar dentro de uma igreja, você vai ter um reverb que vai ter com certeza ali um preset que se chama church ou catedral, né? Sempre tá no nome, um desses nomes, ou catedral ou church. E vai ser um reverb gigantesco, ou vai ter um reverb de room, e aí vai ser um reverb assim de uma ambiência menorzinha. Enfim, cada um deles vai te dar um tipo de ambiente diferente. Aí você vai experimentando para ver qual que você gosta mais. Quer ver? Eu vou tocar aqui a mesma ideia e aí eu vou ir trocando o tipo de reverb para você sacar o que cada um deles faz, tá? Vou pegar uma ideia aqui com menos ganho. Vamos lá. Hall. Igreja. Ambiência. E aí
Existem outros reverbs, assim, que são mais esotéricos, mas todos eles vão fazer a mesma coisa, que é te colocar num ambiente, né? E assim, eu estou usando aqui um amplificador com saturação e tudo mais, mas no próprio amplificador, se você quiser, você pode deixar ele no canal limpo também, olha só. Pronto, ó, esse é um som limpo. Da hora, né? Se você pegar e colocar um chorus aqui, um pouquinho de delay e um reverbzinho também, olha para onde que vai esse som. Enfim, tá tudo aqui, tá tudo na mão e é de graça. Enfim, parece que é bastante coisa para você aprender, porque é bastante coisa. E é por isso que eu volto a dizer, aprenda a tocar laptop, porque é dessa forma que você vai aprender tudo isso que eu tô te falando. É com a mão na massa, não tem atalho. Aprende a diferença dos amplificadores, aprende para que serve cada um dos plugins que vem ali na sua DAW, aprende como que é o som do teu instrumento em conjunto com outros instrumentos. Tudo isso você aprende tendo acesso a uma DAW num laptop, por isso que eu digo, aprenda a tocar laptop. Para você melhorar como músico, eu diria que o laptop ele tem que ser tão importante na tua vida quanto o teu instrumento. Eu fico semanas, às vezes, sem pegar na guitarra, porque eu vou viajar, vou fazer algum rolê, mas eu não consigo ficar semanas sem estar com o laptop, abrindo uma sessão de alguma coisa que eu já gravei, estudando os efeitos, experimentando técnicas de equalização diferentes, experimentando plugins diferentes, compressores diferentes. É um instrumento. Isso vai te melhorar muito como músico. Confia em mim. Muito mais importante do que você ficar treinando técnica é você aprender a soar bem em contexto. E você vai aprender a fazer isso usando uma DAW, usando um laptop. Beleza? Esse assunto ele é muito extenso e eu vou falar mais sobre isso na área de membros, mas por enquanto fica aqui minha apologia para você entrar na Matrix junto comigo. Vem para a Matrix você também. Vem, se inscreve caso você não seja inscrito e espero te ver no próximo vídeo, tá bom? Então até lá. Beijo, tchau.